Oi, pessoal! Hoje veremos uma outra ferramenta utilizada para apresentações, certo? Essa daqui é gratuita, ela se chama LibreOffice. Nesse caso, ela é um pacote inteiro LibreOffice que é composto por um software de apresentação, que é chamado de Impress, um software para edição de texto, que é o Writer, e um software para trabalhar com planilhas, que é o Calc. Veremos a partir de agora um conjunto de aulas sobre como trabalhar com Impress. Tá? Lembrando dos termos básicos do que pode ser feito numa apresentação que já usei tanto para o PowerPoint 365 como para o PowerPoint 2019, certo? A ideia mesma aqui de slide, de títulos, de corpo de texto, de elementos gráficos como imagem, objeto, certo? Vídeo, som, a apresentação, todos aqueles elementos que já trabalhamos com o PowerPoint, aqui também vocês podem encontrá-los. Vai ser um pouquinho diferente, porque a interface desse programa, ele ainda é uma interface, vamos dizer assim, com um estilo mais antigo, tá? Que não passou pelo padrão novo da Microsoft, até porque não é da Microsoft, tá? Vocês vão encontrar também outras variações do LibreOffice. O LibreOffice é interessante que vocês encontram ele com facilidade com a língua portuguesa. Vocês podem encontrar ele como LibreOffice ou como BROffice. Tá? O OpenOffice também é uma das possibilidades de vocês usarem. Ele é bem semelhante, muda um pouquinho com relação ao desenvolvedor, tá? Mas todos eles são open source, ou seja, código aberto e gratuito. Tá? Vamos lá, para criar um slide. Assim que eu abrir o software, ele vem para essa primeira tela daqui, que é perguntando se eu quero abrir um novo a partir de um modelo ou não. Vou começar pelo modelo, que é exatamente aquele mesmo conceito de modelo que vimos no PowerPoint. Tá? Abri aqui nesse modelo, está aqui o slide, tá? Um slide para título, e ele já cria dois slides, um para título e o outro aquele para texto, certo? Então vamos lá. Isso daqui é o slide para poder criar slides extras do mesmo jeito que o outro. Ó, botão direito, novo slide, tá? Ou aqui em cima, ó, no menu slide, inserir novo slide. Aqui pelo menu ele já mostra todas as possibilidades de como trabalhar com o slide. Criar um novo, duplicar, ele vai duplicar o que tiver selecionado aqui, certo? Inserir slide de um arquivo, ou seja, ele vai ler um arquivo, por exemplo, PDF e adicionar como um slide, uma imagem e adicionar. Excluir o slide, a mesma coisa o excluir slide, vocês podem vir aqui também, seleciona qualquer um, botão direito, tá? E excluir slide, ou simplesmente seleciona delete, tá? Então aqui, como utilizar o Impress, vai ser o título da nossa apresentação. Para trabalhar com ferramentas de texto, vocês clicam, dão dois cliques como no outro para poder adicionar, tá? Aqui é o título, como trabalhar com o LibreOffice. Diferente do outro, que tinha aqueles menus grandes aqui, vocês vão ter que começar a trabalhar com o menu lateral, nessa lateral direita, certo? Então, quando tiver qualquer elemento que vocês estiverem trabalhando, clicando em propriedades, ele vai mostrar as possibilidades de formatação, certo? Aqui em propriedades, ele vai mostrar do meu texto o que é que pode ser feito. Por exemplo, eu posso mudar a fonte, tá? Vou mudar aqui para o Lucinda. Posso mudar o tamanho da fonte, aumentar aqui um pouquinho. Pode aumentar e diminuir da mesma forma que a gente viu lá no PowerPoint, tá? Negrito, itálico, sublinhado, taxado, tudo que vimos no anterior, vocês podem. Ainda tem aqui a parte do sombreado, tá? Facilmente. A cor da fonte, todas as possibilidades. Se quiser mais possibilidades aqui para criar. Se quer que ele tenha algum destaque, tá? Como se estivesse passando passando aqueles corretivos, não, aquelas canetinhas de destaque, tá? Aqui para limpar a formatação, ou seja, ele tira a formatação todinha. Ele voltou para aquela anterior, vou botar de novo a minha que eu tinha feito. Aqui era o Lucinda, o tamanho da fonte foi maior, 40, botei negrito e sombra, tá? Com relação ao parágrafo, isso serve para qualquer caixa de texto, tá? Aquela mesma questão do alinhamento horizontal
esquerda, centralizado, direita, justificado, tá? E o alinhamento vertical, superior alinhado acima, alinhado no meio, alinhado embaixo. Além disso, mais informações de parágrafos como espaçamento entre linhas, recuos da direita e da esquerda, tá aqui, ó, entre linhas. Deixa eu aumentar para vocês perceberem. Tá, uns 3 aqui. Certo? Ou um tamanho personalizado, 2. Tá aqui, vocês estão vendo que está aumentando bastante o espaço entre essas linhas, tá? Aqui vai ser o espaço entre os parágrafos. Então, depois que eu ter dado o Enter, tá? Então, eu vou clicar aqui, vou aumentar bastante para poder ser visível. O antes e um depois do parágrafo. Ele provavelmente não está aumentando porque ele não está aplicando isso para parágrafos de estilos iguais, certo? E aqui é o recurso, eu abri em outro slide para vocês perceberem. Trabalhando com textos, tá? O recuo é com relação, nesse caso daqui, é o recuo do lado esquerdo, tá vendo? Eu estou aumentando, ele aumenta o recuo. Trabalhando textos de uma ou mais linhas. Eu vou aumentar um pouco o tamanho da fonte, porque eu quero mostrar para vocês com relação a esse recuo. Pronto, esse primeiro recuo que eu coloquei aqui, ele recua o texto inteiro do parágrafo, certo? Vou voltar. O segundo, ele está recuando com relação à minha margem direita, certo? Do parágrafo. E esse terceiro daqui, ele recua apenas a primeira linha. Todas as demais mantêm onde estavam. Vocês também ainda têm aquela possibilidade que a gente viu no outro, no PowerPoint. Tem a possibilidade que vocês viram no PowerPoint de dar um tab que ele já vai fazer esse espaçamento também, tá? E para voltar é Shift Tab. Como ele está no formato de uma lista, aqui tem as opções de rebaixar, ou seja, dar mais tab ou menos. Mais um item, tá? Ó, quando eu coloco aqui essa seta para rebaixar, ele está virando subitem e aqui voltando. Se vocês quiserem que isso daqui seja utilizada essa lista como marcadores, aí aqui tem, ó, mostrar listas, marcador. Botei para ponto agora, vou botar para um tique. Ou numerais, tá? Aí aqui vocês conseguem mexer à vontade. O sombreamento, podem ativar o sombreamento ou não do texto, se querem definir um determinado ângulo para o sombreamento e qual a distância, aqui, tá vendo? Vocês podem trabalhar com relação a esse texto. A cor do sombreamento poderia estar sombreando vermelho, por exemplo. Deixa eu diminuir aqui esses pontos, tá? Aqui para vocês visualizarem melhor. A transparência com relação à sombra, mas aqui não vai dar para ver muito bem, tá? Linhas. Se você quer delimitar linhas ou não, tá? Aqui a linha é da caixa de texto, não é a linha escrita, certo? Então, deixa eu tirar aqui da caixa de texto. E a posição e tamanho para vocês identificarem qual a posição no eixo X e Y, qual a altura. Por exemplo, essa caixa de texto tem 26 centímetros de largura e 10 centímetros de altura. Vocês podem manter a proporção, podem rotacionar a caixa de texto, tá? À vontade. E fazer toda aquela parte de alinhamento também, certo? Isso é o que vocês podem fazer com relação ao texto, certo? De novo, com relação ao texto, é independente se você está adicionando uma caixa de texto nova ou se já estava trabalhando com o slide inicial. Se vocês quiserem mudar o layout do slide, é clicar no slide. Tá certo? Clicar no slide, ele muda aqui aquela tela de propriedades. Eu vou fechar e abrir de novo para vocês verem, que é esse daqui, a tela de propriedades, mostrando as propriedades desse slide e mostrando quais são os layouts disponíveis. Por exemplo, esse daqui é um de texto, título e texto. Eu poderia transformar ele em texto centralizado, seria só o texto.
ou deixar título em texto de novo aqui, ou título e 2 textos, tá? Vou adicionar um novo slide, onde ele vai ter somente o título em cima, certo? Então, aqui vocês conseguem modificar os layouts pré-existentes. Tá? Posso fechar aqui só para melhorar minha visualização. Tá? Nesse daqui, ele botou aquele layout com 2, e ó, vocês podem perceber que isso aqui é uma caixa de conteúdo. Vocês podem adicionar tabela, gráfico, imagem, áudio ou vídeo, certo? Nesse daqui, vamos continuar com a parte de textos, tá? Adicionando caixa de texto. Para adicionar uma caixa de texto, tá? É só vocês virem aqui nesse menu inserir, tá? E inserir caixa de texto. Aí vocês podem colocar a caixa do texto onde vocês desejarem, adicionando o texto desejado. Tá? De novo, clico no texto, quero editar, modificar a fonte, tamanho, cor, etc. É só clicar nele e propriedades aqui no lado direito, certo? Aqui estavam as últimas propriedades que eu estava utilizando, mas vamos lá só para o básico, que é mudar a fonte, mudar tamanho, quero aumentar aqui, e o negrito. Coloquei. Vou mudar a cor para um vermelho também, tá? Pronto, aí vocês veem aqui, adicionando o texto desejado, que eu coloquei. E com essa caixa, com o botão direito, vocês ainda vão ter algumas outras possibilidades, que é ajustar a posição, transformar isso daqui no que eles chamam de font working. Nesse font working, ele vai abrir um texto a mais, que é para vocês poderem colocar, por exemplo, eu estou colocando aqui, ele perpendicular, ou ele inclinado. Como é que vocês mudam? Mudando a angulação, certo? Onde ele vai estar, se eu aumentar aqui, certo? Ele está inclinando o texto. Quando acaba uma linha, ele coloca tudo na vertical, tá? Porque eu coloquei ele inclinando. Você pode definir contorno com relação a eles ou tirar o contorno, certo? Mas vamos trabalhar o texto normal. Vou tirar aqui essa configuração, pronto. Voltei para o que eu tinha. É só vir de novo em propriedades e trabalhar com ele à vontade. O básico de texto seria mais de alinhamentos, certo? E converter aqui em figuras, por exemplo. Converter ele em uma figura, então ele vai aumentar e diminuir do jeito que eu desejar, tá? Sem mexer em texto. Ele, a partir desse momento, ele é considerado um objeto, tá? Pronto. Além disso, o que podemos fazer também com relação aos slides, a parte básica, tá? Dentre slides está aqui, de novo, certo? Vocês podem definir aquelas propriedades que eu já mostrei, certo? Além de vir aqui nesse menu direito, vocês podem vir no menu slide, propriedades, para definir as propriedades do slide, tá? A parte de slide mestre, como alterar, novo, plano de fundo e objetos, a gente vai ver em outra aula, tá? Transições de slides também. Mas pronto, criei, adicionei slide, quero modificar a ordem. Segura, clica, segura e arrasta, tá? E ele muda a ordem que estavam os slides. Botão direito, pode renomear slide, pode ocultar, pode excluir, como a gente já viu as possibilidades. Ocultar é a mesma coisa, tá? Deixa ele oculto apenas para a apresentação, que por sinal é o mesmo atalho que é o F5, certo? E o ESC para sair. Para fazer as outras coisas com relação a slides, são basicamente imprimir, o slide está aqui, a impressora, tá? Ele vai para o software de impressão que tiver, para vocês definirem. Salvar, vocês têm a opção de salvar e salvar como, certo? O salvar, ele vai salvar no formato dele, já, tá aqui o salvar, que é o formato ODF, certo? Da apresentação, certo? O padrão do LibreOffice. Não sei se vocês lembram, mas quando eu mostrei o PowerPoint, ele dava a opção de você exportar também para o ODF, como aqui ele também vai abrir arquivos PowerPoint, tá? Não tem problema nenhum, como o exportar aqui, ele já exporta como PDF. É uma das possibilidades dele, diretamente para o PDF. Certo? E para sair aqui no final, ou o xizinho de saída mesmo.
Pronto, vamos começar. Na próxima aula vamos falar um pouco sobre os elementos gráficos, tá? Essa foi a fase, a visão inicial do software. Pelo menos por aqui vocês conseguem adicionar minimamente, criar minimamente uma apresentação. E na próxima vamos começar a ver sobre imagens.